Oi, meus docinhos! No vídeo de hoje eu venho falar pra vocês que sim, eu já fui muito humilhada, principalmente quando eu era adolescente. Humilhada tanto por homens quanto por mulheres, mas no vídeo em questão vamos aqui falar sobre os homens, né? Bom, pessoal, quando eu tinha meus 15 anos, eu praticamente tinha a mesma aparência que eu tenho hoje, mudou pouca coisa. Eu era bem magrinha, alta, mais alta do que as garotas da minha idade. Enfim, sem muito corpo, né? Não tinha um corpo avantajado. Eu não passava maquiagem para ir para as aulas todos os dias. E mantia mais o meu cabelo preso do que liso. Até porque eu estudava de manhã. E de manhã era um clima muito ventoso, sabe? Então, se eu soltasse o cabelo, o cabelo ia bagunçar, ia ficar embaraçando, sabe? Então eu preferia prender o cabelo para ir para as aulas. Até porque as aulas, né, o sino batia muito cedo. Então, assim, se eu fosse ter que passar maquiagem, me arrumar, eu ia ter que acordar mais cedo do que eu já acordava. Então, assim, eu ia para a escola às 7 horas da manhã, só que eu tinha que acordar ali mais ou menos 5h50 ou 6 horas da manhã. Então, assim, se eu fosse passar maquiagem, eu ia ter que acordar muito mais cedo, né? Então, assim, pra mim não dava, não valia a pena isso. Então, pessoal, eu fui muito desprezada, né? Humilhada pelos garotos na minha fase adolescente, porque eu não tinha a beleza estética que eles buscavam. Se hoje os caras já escolhem as mulheres, homens maduros, homens com 20, 30 anos escolhem, naquela época, né, quando os garotos eram adolescentes, né, com 15 anos, aí que eles escolhiam mesmo pela beleza, já que naquela idade, talvez o cara não tinha muita experiência, talvez o cara não tinha ali conhecido mulheres o suficiente. Então, sempre que ele entrava em algum relacionamento, era puramente analisando a aparência da pessoa, sabe? Porque naquela época os caras também não tinham intenção de namorar, de se casar. Então eles acabavam escolhendo as garotas mais bonitas e com o corpo mais chamativo e atraente. E eu, como eu não tinha nada disso, né? Eu era meio invisível no meio dos garotos. E isso, pessoal, eu sofri muito naquela época. Eu vi caras que eu gostava, caras que eu achava bonitos, chegando nas minhas amigas, mas não chegavam em mim, não se aproximavam de mim. Então isso fez com que eu acumulasse um certo ressentimento, né? E isso fazia minha autoestima ficar cada vez mais baixa. Só que depois que o tempo passou, depois dos meus 25 anos ali mais ou menos, eu dei uma mudada no meu estilo. Eu passei a usar roupas que antes eu não usava. Eu passei a prestar um pouco mais de atenção na minha imagem, sabe? Passei a usar cabelo solto. Passei a usar um pouquinho só de maquiagem, porque mesmo depois desse glow up, eu continuei básica. Eu não gosto de muita maquiagem. Geralmente a minha maquiagem é só o cabelo solto mesmo e uma roupa ali bonita. E assim foi. E nessa fase, pessoal, que eu mudei o meu estilo, que eu fiquei um pouco mais atraente, né? Na visão dos garotos, muitos garotos que na época me ignoravam passaram a vir atrás de mim. Então, assim, incontáveis, sabe, pessoal? Várias vezes aconteceu de caras chegarem em mim. Caras que naquela época nem olhariam pra mim. E hoje, né, depois desse glow up, depois dessa mudança de estilo, eu pude ignorar um por um. Bom, pessoal, foi uma vingança? Foi.
foi uma certa vingança, porque eu tenho essa natureza um pouco vingativa. Então assim, eu não consigo deixar passar nada, entendeu? Principalmente pessoas que me ofenderam, principalmente pessoas que me ignoraram, enfim. Então eu acabei ignorando esses caras na mesma proporção. E não foi um, não foi dois, não foi três. Enfim, então hoje, pessoal, o meu desenvolvimento tá tão em dia que hoje eu não tenho medo de ficar sozinha. Hoje eu não tenho medo de andar sozinha. Tanto é que agora eu tô com 28 anos. Então assim, eu saio sozinha há muito tempo já. Já tem aí mais ou menos uns 10 anos que eu sigo uma vida mais sozinha. Encontro alguns amigos de vez em quando eu tinha amigos, né? Como eu já contei aqui as histórias para vocês, eu chutei esses amigos para longe, não tenho mais esses amigos. Eram apenas 2 amigos, né? Uma amiga mulher e um amigo homem. Só que hoje eu já não tenho mais amizade com eles. Hoje eu passo perto deles, não faço questão, enfim. Então assim, hoje literalmente eu sigo a vida mais sozinha do que acompanhada de alguém. E assim, eu sigo ótima, não sinto falta, porque eu acostumei, né? Eu me acostumei a seguir dessa forma, já que eu passei tantos anos sozinha, foram tantos anos sozinha, que hoje eu vou estranhar se eu ter alguém. Ou seja, muitas pessoas estranham ter alguém, não ter alguém, e acham normal ter alguém. Comigo é o contrário. Eu acho super estranho ter alguém do que não ter. Então, pessoal, hoje, graças a Deus, eu aprendi a seguir a vida mais sozinha, seguir meu canto, faço minhas coisas do meu modo, e assim dia de sábado, domingo, feriado, enfim.